Construa seu novo ano com o Espírito Santo. Você é abençoado por Deus por estar desfrutando de um ano novo. Viver um novo ano é uma oportunidade para recomeçar, reconstruir, construir e avançar. Você é membro do povo eleito, a Igreja de Jesus, escolhido para ser morada da presença do Espírito Santo. E por isso, você pode ter certeza que não precisa trabalhar sozinho pelo inédito. A construção de um novo amanhã passa pela ousadia de enfrentar as circunstâncias e confiar na vitória que Jesus já conquistou para nós. Arriscar lançar-se nas promessas, crendo que o Espírito Santo não só nos sustentará, mas nos elevará para o lugar que Construa seu novo ano com o Espírito Santo. Em 2026, no ano Você está do firme Espírito nesse Santo. propósito? Igreja do Nazareno Firmados de Morungaba, nesse uma propósito? família Que para coisa pertencer. boa, nesse comecinho de uma nova semana, nós nos encontrarmos novamente por aqui para seguirmos pensando nessa construção, e ela é tão especial, tem a ver com a minha vida, com a sua vida, com as nossas vidas, e tem a ver com a vida de todo mundo que a gente conhece e a quem nós ainda viremos a conhecer. Então nós temos que estar assim, bem organizados e devidamente alinhados com o Espírito Santo. Vamos juntos nessa, meus amados? Bênção do Senhor. Existe o risco que você não pode jamais correr. Tem esse. Mas também existe o risco que você não pode deixar de correr. Esta é uma frase de Peter Drucker, e para ajudar a gente a começar a declarar isso, que nós precisamos correr os riscos necessários e também precisamos avaliar bem sobre quais são aqueles que nós não devemos correr. Nessa medida, nós vamos sempre procurar prestar atenção naquilo que a palavra de Deus ela nos tem para oferecer. E hoje, para a gente começar a nossa caminhada, desde já, nós vamos ter uma palavrinha de oração. E quando eu terminar a oração, nós vamos colocar um vídeo também testemunhal de uma das nossas meninas aqui da igreja, que tem um pouquinho mais para falar para a gente a respeito de como tem sido a sua caminhada. Ore comigo. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e te bendizer pela bênção de nós podermos, nesse comecinho de ano, já estamos na segunda metade do mês de janeiro e prosseguimos aqui firmes nesse propósito de construirmos o nosso novo ano com o nosso querido e precioso Espírito Santo. Desde já, fale ao nosso coração, instrua-nos pela tua palavra, tome-nos pela mão e assim abre o nosso entendimento, aquece o nosso coração, porque para isso nós nos consagramos e assim o fazemos com ações de graças no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. E a igreja de Jesus reunida e desde a sua casa diz? Amém. E vamos ouvir. Graça e paz, igreja. Estou aqui novamente para compartilhar com vocês mais uma etapa desse testemunho que Deus gerou na minha vida. E é com um desejo muito sincero que eu quero que esse testemunho sirva para te inspirar também a obedecer a Deus e tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Eu entendi que quando nós estamos verdadeiramente entrelaçados na presença do Senhor e em constante comunhão com o Espírito Santo, nós encontramos nele a direção que nós precisamos para seguir os caminhos que Ele tem para nós proposto. Como nós temos aprendido aqui com a palavra de Deus ministrada profeticamente na nossa vida nos domingos de janeiro. Primeiro nós sonhamos, em seguida nós oramos e também planejamos. Mas depois de todos esses passos que já estão sendo dados na presença de Deus, é necessário que, em conjunto ao Espírito Santo, nós tiremos isso um pouquinho do campo das ideias e passemos para a parte prática. E é nesse momento em que a nossa fé entra em ação e nós arriscamos os caminhos que nós temos recebido da parte de Deus. Nós precisamos, muitas vezes, queimar as nossas certezas para depender totalmente daquilo que Deus está nos direcionando a fazer. E Esther fez isso. Esther chega diante do rei e, neste momento, diante do rei, algo maravilhoso acontece. O rei olha para ela com misericórdia e fala para ela: Esther, mesmo que você me pedisse metade do meu reino, eu entregaria ele para você.
Isso demonstra para nós que quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo em constante comunhão com Ele, o Senhor nos favorece. Ele coloca favor no olhar dos homens em nosso favor. Então, Esther pôde cumprir o seu propósito, pôde cumprir o motivo pelo qual ela tinha chegado à posição de rainha. E o seu ato de arriscar, o seu ato de coragem, o seu ato de fé, pôde mudar o destino de todo um povo. E da mesma forma, eu vi Deus trabalhando na minha vida e gerando este testemunho para que eu pudesse alcançar o sonho que Deus não tinha só colocado no meu coração, mas Ele tinha também me despertado para Ele. Não bastava que eu ficasse apenas esperando que em algum momento isso caísse do céu. Era necessário que eu me arriscasse, que eu desse os passos necessários, já que eu tinha certeza de que era isso que Deus tinha preparado para mim. Nesse tempo, foi necessário que eu me dedicasse muito. Então eu precisei passar horas e horas estudando e me preparando para que eu pudesse viver essa experiência. Ainda que no meu coração eu não sentisse, ou na verdade eu não me sinto ainda capaz ou boa o suficiente para viver essa história, eu decidi queimar essas minhas certezas, inclusive as certezas que não eram boas, para que eu pudesse confiar naquilo que Deus estava colocando diante de mim. Foram muitas horas de leitura, de escrita, de preparação, de realinhamento, replanejamento e reorganização do meu contexto familiar, do meu contexto financeiro, para que eu pudesse estar pronta para viver aquilo que Deus gostaria que eu vivesse. A verdade, irmãos, que nada foi muito fácil, mas eu fiz tudo sendo obediente a um sussurro que eu ouvi do Espírito Santo. Nesse sussurro, o Espírito Santo me direcionou a ir atrás do meu sonho, e é importante eu colocar aqui para você qual é que foi esse meu sonho, Eu tinha o sonho de entrar num programa de mestrado, que é um tipo de formação, mas meu sonho não era tão pequeno, mas graças a Deus que o nosso Deus também não é, E o meu sonho sempre foi entrar na Unicamp, que era uma universidade pública e que tem uma qualidade superior. Mas essa qualidade, ela também vem recheada de uma exigência muito grande para entrar. Por isso, por esse nível alto de exigência, nada foi fácil. Tudo foi construído com muita obediência a Deus. Então eu quero deixar aqui para você, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo nesta noite ou nessa manhã. Você está conectado com o Espírito Santo e Ele já confirmou, você já orou, você está nessa constante comunhão com Ele e você também já planejou os passos necessários. Chega um momento, irmãos, que é preciso tirar tudo isso do papel e realmente agir. Então pense naquilo que precisa da sua ação. Eu precisava me inscrever, eu precisava estudar, eu precisava me preparar para as 4 fases de avaliações que eu teria que passar. Mas e você? O que é que você precisa tirar do papel? O que é que você já tem a confirmação de Deus e precisa colocar adiante? Então, irmãos, há um recado de Deus para nós hoje aqui. Assim como Ele usou a vida de Esther para mudar a história de todo um povo, inclusive livrando-os da morte, a situação mais extrema possível, Deus também quer nos usar os nossos sonhos e os nossos projetos para também mudar histórias através do nosso ato de coragem. A sua ação, junto com o Espírito Santo, pode definir e transformar destinos proféticos. Por isso hoje eu te convido, arrisque-se com Ele, porque Deus vai te favorecer. Quantos podem celebrar o testemunho da Larissa? Que coisa boa! E quantos foram ajudados hoje pela manhã? Só de ouvir a palavra, de ouvir este breve devocional, está motivado a partir desse convite inspirativo? Que coisa boa! Então, em primeiro lugar, arriscar é obedecer mesmo sem ter todas as respostas. Você pode repetir comigo? Arriscar é obedecer mesmo sem ter todas as respostas. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo de número 8, nós encontramos as palavras de Jesus que antes de ascender ao céu, mas ressurreto, ele faz uma declaração, ele libera uma palavra. Quantos têm palavras de Deus liberadas sobre a sua vida? Hoje pela manhã não é diferente. Diz assim a palavra do Senhor:
vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Muito bem, era uma promessa, era uma declaração muito certeira, muito precisa, muito contundente, mas apesar de os discípulos terem a promessa, não tinham um mapa completo. Só sabiam duas coisas: que eles deveriam esperar, e uma vez revestidos pelo poder do alto, o poder do Espírito Santo. Quantos querem o revestimento do alto? Querem o revestimento do poder do Espírito? Quantos querem? Poucos aqui estão querendo? Se você quer, levante as suas mãos. Todas as vezes que nós reagimos, é como se nós estivéssemos nos conectando. Aquilo que do céu está sendo derramado. O momento da palavra é o momento em que o mensageiro lança a semente. E todos, quando têm um bom coração, um coração fértil, vão dizer: eu recebo esta semente, eu recebo esta palavra, e tudo aquilo que da parte do Senhor é liberado. Então não é um movimento qualquer, não é uma reação qualquer, mas é um passo de fé, é um recebimento, é uma abertura de coração, uma abertura de entendimento, é uma abertura da nossa vida para nós seguirmos recebendo aquilo que do Senhor Ele tem para liberar. Quantos estão comigo ainda? Então eles não tinham o mapa completo. Jesus não explicou tudo como aconteceria. Não tem detalhes aqui. Tem detalhes aqui nessa declaração de Jesus, Mariel? Tem, Felipe? Não tem detalhes aqui. Mas eles têm tudo o que eles precisam. Nós seremos revestidos pelo poder. E nós sabemos o que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que sair testemunhando na vida. O que isso significaria, eles ainda estavam por descobrir, mas eles precisavam arriscar-se nesse sentido de que arriscar-se no Espírito, segundo a voz de Deus, obedecendo mesmo sem ter todas as respostas, é confiar que a presença de Deus dá mais segurança do que qualquer previsibilidade humana. Nós sonhamos, nós oramos, nós planejamos, mas para obedecer, arriscando-se no poder do Espírito, é preciso contar mesmo com a presença do Senhor. Quantos confiam na presença do Senhor? Você precisa confiar. Você precisa confiar. Vai se abrindo para que você possa dar os passos necessários, porque nós sempre dizemos assim: Espírito Santo, Tu és o meu ajudador, Tu és o meu conselheiro, Tu és consolo em todo o tempo. É verdade, mas o Espírito Santo também é o melhor guia. É o melhor, é aquele que nos dá a direção. Você confia que o Espírito Santo pode te guiar? Mas confia mesmo? Por favor, aí dê uma olhadinha. Será que eu confio mesmo que o Espírito Santo é capaz de me guiar? Porque se o Espírito Santo é capaz de te guiar, você não pode viver na base da sua própria força, do teu próprio conselho. Você não pode mais sair daqui para viver de qualquer jeito. Se você vive a sua vida de acordo com o que você pensa a respeito da vida, o Espírito Santo não está sendo o seu guia. Mas se você se organiza na sua vida, como quem todos os dias se organiza para passar tempo com Deus, porque aquilo que você tem com Deus é tão importante que não pode ficar para depois, que não pode ficar simplesmente para um dia de domingo num culto de celebração como este. Se você realmente é alguém que está dizendo assim, que confia que o Espírito Santo pode guiar a sua vida, você tem que se organizar todo dia um pouco mais para você passar tempo com Ele. Você é alguém que está assim? Se você não é alguém que está assim, não precisa se sentir acusado, mas por favor, seja confrontado e tome jeito. Diga para quem está ao seu lado: tome jeito. Organize-se. E não faz de conta que é com quem está do seu lado, viu? Não faz de conta que é com quem está do seu lado. Agora fale para você assim: viu, Júnior? Toma jeito, Júnior. Toma jeito, Júnior. Então vamos lá. Quantos estão firmes no propósito do devocional? Do devocional, firmes no propósito. É todo dia um pouquinho mais, ok? Quantos tomaram café da manhã hoje pela manhã? Tomou? Se você não é daqueles que tomam café da manhã, então você não é dos meus, porque eu gosto de tomar um café da manhã reforçado. Com tudo que um café da manhã precisa para ser saudável. Eu gosto de tomar um café de manhã direito. No dia que a gente jejua é diferente, mas no dia que a gente toma. Mas, da mesma maneira como eu tenho necessidade de me alimentar, eu já tive a necessidade de passar meu tempo com o Senhor hoje pela manhã.
Entendeu? E eu não posso passar o restante desse dia. Quantos pretendem almoçar aqui? Pretendem almoçar? Pretendem almoçar? Pretendem? Já tem o cardápio pronto? Quantos pretendem jantar? Quantos pretendem jantar? Pretendem jantar? Muito bem. Você vai se alimentar? Por que é que você vai se alimentar? Porque você precisa. Quantos pretendem ainda hoje tirar assim do papel isso que nós estamos colocando aqui e passar um tempo de qualidade com Deus? Passar um tempo de qualidade, viu? Dá para você ser corajoso e dizer assim, eu vou lidar com a minha preguiça, vou reorganizar minha agenda e vou passar tempo com o Senhor hoje. Dá para você fazer isso, por favor? Você pode ter a coragem de dizer isso. Eu estou aqui procurando trazer você para o chão desta terra para dizer, sem o Senhor nada podemos fazer. Então, passe tempo com o Espírito Santo hoje, passe tempo com o Senhor, nosso amado Deus, invocando o nome do Pai, clamando em nome de Jesus e deixando que o Senhor, por seu Espírito, possa trazer direção para a minha vida e para a sua vida. Arriscar é obedecer, mesmo sem ter todas as respostas. Lá em Hebreus, no capítulo de número 11, o versículo de número 8 vai aparecer para a gente, Hebreus 11, 8, nós temos o registro, muito tempo depois, do que Abraão foi convidado para fazer muito tempo atrás. Leia comigo. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança, promessa. Ele partiu, você pode ler comigo por gentileza, meu querido? Ele partiu sem saber para onde ia, mas pela fé Abraão, e ele partiu sem saber para onde? Isso é arriscar-se. Deus, Ele tem um alvo, Ele tem um projeto, Ele tem um plano, Ele tem um sonho, chamado humanidade, chamado família. Me diz respeito a você, diz respeito a todos nós, viu? Fala sério. Não é bom saber que nós fazemos parte dos planos de Deus? Hã? Que nós fazemos parte dos planos de Deus. Quantos realmente se alegram nisso, gente? Porque nós fazemos parte dos planos de Deus, então não fique fora disso, não fique de fora. E, portanto, nesse plano, ele incluiu Abraão, a sua família, a sua esposa. E então, portanto, o risco da fé não está na incerteza do caminho. Porque o caminho é incerto. Ele partiu sem saber para onde ele ia, mas estava na certeza da voz de quem falou com ele. Olha que coisa mais linda! A certeza que a gente tem é de que aquele que fala conosco é fiel para cumprir as suas promessas e trazer à existência os planos que ele vai colocando no nosso coração e que nós vamos nos habilitando para realizar. Deu para entender? É assim que nós fazemos. É nessa medida que nós, portanto, nos movemos. Então, precisa sim de uma atitude firme de fé. Diga assim, uma atitude firme de fé. Uma atitude firme de fé, porque nós somos o povo que crê para ver. Você pode declarar comigo? Eu sou parte do povo que crê para ver. Vamos dizer juntos? Eu sou parte do povo que crê para ver. Agora somos, para a gente fazer bem comunidade assim, somos parte do povo que crê para ver. Organize-se assim, vai dar mais certo a sua vida. Organize-se assim porque vai dar mais certo. É assim que a gente vai chegar lá. Foi assim que Deus conseguiu que Abraão chegasse lá. Semana passada acho que eu fiz menção disso também. E não foi diferente, quantos estão comigo ainda? Não foi diferente na família dele. Você vai se lembrar? Abraão, Isaque, e depois tem Esaú e Jacó, certo? Muito bem. E você sabe ali, você que está lendo a palavra de Deus, já ficou bem para trás no livro do Gênesis, nós já passamos ali pelos problemas, pelo drama da família de Isaque, nós já vimos quando Jacó e Esaú brigaram, quando eles tiveram que se dividir, Jacó indo para um lado, Esaú seguindo um outro caminho, mas tem um momento do reencontro. E o momento do reencontro é o momento que Deus fala para Jacó, está na hora de voltar para casa. Mas voltar para casa significa o quê? Muita coisa. Entre elas, enfrentar o seu irmão, encarar o seu irmão. Mas ele precisa arriscar.
Para obedecer, ele precisa arriscar. Ele faz um plano, ele ora a Deus e ele vai. Entende? E Deus faz com que tudo fique bem. E Deus o abençoa por conta do seu ato de obediência. Jacó, agora Israel. Entende isso? Então é dessa maneira que nós precisamos, na nossa vida, sempre nós nos organizarmos. Então, para construir um novo ano, talvez você precise obedecer antes de entender totalmente. Mas veja que tem sonho, veja que tem oração, veja que tem planejamento, mas tem que ter obediência. Percebe isso? Então são coisas que a gente precisa, assim, sempre ter conosco. Então, em segundo lugar, o Espírito Santo nos ajuda a sair da zona de conforto. Pode dizer comigo? O Espírito Santo nos ajuda a sair da zona de conforto, ou nos convida a sair da zona de conforto. Esses mesmos discípulos ouviram de Jesus: olha, vocês vão receber poder e vocês vão sair para serem minhas testemunhas. Fiquem juntos, vai acontecer e aconteceu. E tem a hora de eles partirem, de eles saírem, de eles realizarem, arriscando-se, por exemplo, como Pedro apóstolo fez no livro de Atos, no capítulo de número 2. Depois você dá uma olhadinha nesse livro de Atos e vai percorrendo ali para você perceber o movimento desses homens que foram chamados por Deus a sair, arriscando. E ele foi e ele pregou, o capítulo 2 do livro de Atos. E o que é que a igreja, ela também precisou experimentar? O risco da perseguição. No que é que vai dar nós sairmos por aí anunciando que aquele que foi condenado pelo governo e que foi morto, crucificado, e os boatos todos sobre a sua ressurreição, será que é verdade? Será que é mentira? Na boca do povo, o que é que vai significar nós, seus seguidores, sairmos por aí declarando que ele está vivo? Já parou para pensar no risco envolvido? Mas era um empreendimento que Deus lhes tinha dado. Deu para você entender? Tem coisas que estão nas suas mãos, olhe para as suas mãos. Olhe para as suas mãos, é só um gesto para dizer assim: o que é que eu tenho aqui, o que é que eu carrego aqui? Você carrega a sua família, você carrega o tempo que todo dia você recebe como oportunidade para viver, você carrega as muitas possibilidades que você tem de realização através daquilo que você sabe, através daquilo que você pode, através daquilo que você já entendeu. Você precisa seguir aperfeiçoando, você precisa seguir nutrindo, você precisa seguir se formando para que estejam à disposição do Senhor. Então, é a necessidade de dar uma resposta de fé a isso, de sair da zona do conforto. Nós não podemos ter nenhum espírito de acomodação. Então vamos declarar isso hoje aqui? Declare para o Senhor: eu rejeito todo espírito de acomodação na minha vida. Vamos dizer mais uma vez: eu rejeito todo espírito de acomodação na minha vida. Em outras palavras, o Espírito de Deus nos chama a deixar esse ambiente de uma fé parada, de uma fé estática, de uma fé paralisada. Se você reconhece: eu estou paralisado em todo esse ambiente da minha vida, que também é um ambiente de fé, de tanta coisa que Deus no tempo, em toda a minha história, e não importa como você esteja. Se você está aqui ou se você está aí desde a sua casa escutando, não importa se você está congregando, se você está afastado, como que você está. Se você está entendendo o que eu estou falando, é porque você tem a semente da palavra de Deus o suficiente lançada na sua vida para você reagir a isso. Então, em nome do Senhor, que a sua fé seja ativada. Que a sua fé seja ativada, que a sua fé seja ativada, para você sair daqui como o irmão Dirceu disse aqui desde a abertura. Você não vai sair como você entrou. E por que a gente nunca sai como a gente entra se a gente deixar o Senhor tocar? Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele está em ação no nosso meio, está liberando uma palavra para colocar a gente em movimento, no movimento do Espírito Santo. Quantos estão comigo aqui?
no movimento do Espírito Santo. Então, como diz o capítulo de número 4 e o versículo de número 20, Pedro e João estão diante dos líderes. Atos 4:20, eles estão diante dos líderes, eles estão sendo coagidos, eles estão recebendo assim uma palavra, e na palavra de Deus, em Atos 4:20, eles vão dizer assim: Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a ele? Versículo 20, leia comigo. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles estão debaixo de perseguição, eles estão debaixo de ameaça, mas eles vão fazer a vontade de Deus. Nunca na história da humanidade o mundo esteja tão confuso. Sempre teve confusão, sempre teve muita coisa, mas o mundo está mais confuso do que nunca esteve. Nunca o Senhor precisou mais de mim e de você. Eu repito, nunca o Senhor da igreja precisou mais de uma igreja que se posicione desde dentro das suas casas, com coragem, com ousadia, com intrepidez, na sua declaração de fé, na sua maneira de se organizar em tudo, dinheiro, tempo, talentos, estilo de vida, na sociedade ao lado de todo mundo. Quantos entenderam o que eu acabei de dizer? Então isso é para mim e para você. Quantos vão se posicionar no Senhor? Se posicionar no Senhor, viu? Não tenha medo. Deixa eu dizer com clareza, não seja covarde. Entendeu? Não seja alguém assim que vai dar um passo para trás por conta do que você está ouvindo. O Senhor está te chamando para avançar. Você recebeu do Senhor a oportunidade, porque receber um novo ano não é para todos, nem todos chegaram aqui. Quantos estão em 2026? Então, nós que estamos em 2026 é que temos a responsabilidade de avançar. Nós que estamos aqui é que nós devemos avançar. Então, arriscar, portanto, com o Espírito Santo, nessa perspectiva de sair da zona do conforto, significa falar quando seria mais fácil se calar. Tem coisas que a gente precisa dizer. Tem coisas que a gente precisa declarar. Tem coisas que, às vezes, em casa nós precisamos discutir, nós precisamos considerar, nós precisamos debater, nós precisamos enfrentar. Deu para entender isso? Quantos são pais aqui? Quantos são mães aqui? Quantos são filhos aqui? Entende? Quantos são família aqui? Família Nazareno em Morungaba, nós precisamos dizer o que precisa ser dito. Tem a maneira certa de dizer, tem o momento certo de dizer. No Senhor a gente se organiza para dizer direito, no momento certo, mas que nós precisamos falar o que precisa ser dito ao invés de nos calarmos, é verdade. Em segundo lugar, nós precisamos, como uma resposta, servir quando seria mais confortável se esconder. Se o Senhor tem chamado você para servir, já passou do tempo de você responder. O tempo é agora. Talvez você tenha que reconhecer, é verdade, eu sei disso faz 10 anos, mas eu vivo me escondendo. Eu vivo me apequenando. Nós ouvimos a Larissa dizendo, por exemplo, eu não acho que eu seja boa o bastante, mas o Senhor colocou um sonho. Eu orei, eu planejei e eu me arrisquei. Sem você se arriscar, você não sabe se você vai conseguir. Você só fracassa quando você desiste. Você pode declarar, eu só fracasso quando eu desisto. Então, às vezes não é na primeira, na segunda, na terceira, às vezes é na 15ª. Mas se você sabe que é por ali, você vai atrás disso. Você se organiza para chegar lá. Quantos estão entendendo essa palavra? É assim que você precisa se organizar. É assim, é disso que nós estamos falando, porque o medo é que pode matar você. O medo e a acomodação, que nem a gente já falou. Tem a acomodação, mas tem também o medo. Então, o que é que tem que ser a nossa postura em terceiro lugar ainda, dentro desse item que nós devemos sair da zona de conforto? Crer quando tudo ao nosso redor sugere recuar. Nem sempre as situações são as melhores, mas você precisa continuar crendo que o Senhor vai te conduzir ali onde você precisa. Tem momentos na nossa vida de profunda escassez, falta tudo.
Falta trabalho, falta dinheiro, parece que falta, assim, presenças que a gente gostaria estivessem mais próximas, mas nunca precisa faltar a palavra de Deus, porque Deus está sempre falando. E se a gente tem a palavra de Deus, a gente tem tudo que a gente precisa. Então corra para ouvir a palavra de Deus. Corra para ouvir. Eu fico assim, passado de escutar o Senhor no livro do Êxodo. Nós chegamos na leitura bíblica, no livro do Êxodo, em que o engenheiro, o eterno engenheiro, em que o arquiteto, o eterno arquiteto, em que o designer de moda, o nosso Deus o eterno, ele é tudo isso. Diga assim, o eterno é arquiteto, é engenheiro, é designer de moda, é tudo isso daí. Eu fico passado de observar os detalhes do Senhor, definindo as medidas da construção de tudo. Vai falar assim, olha, vai fazer o manto que o Arão vai usar. Ele dá os detalhes. Ele se ocupa de tudo. E ele sempre se ocupa de tudo para dizer assim, é para vocês sempre se lembrarem de mim, do meu amor por vocês, do meu cuidado com vocês, de como eu estou comprometido com vocês. Eu fico passado com esse cuidado. Você fala assim, ô leitura chata, eu falo assim, ô leitura santa, ô declaração de amor, o eterno, que no detalhe presta atenção na gente, se ocupa da gente. Eu fiquei lembrando do Otávio, falei assim, o Otávio só está fazendo conta, pensando, viajando assim, né, Otávio? Cabeça de engenheiro, né, Gustavinho? Cadê o Gustavinho Cesarina? Não é assim, então? Tem que ler lá, para você viajar comigo nisso. Vocês entenderam? Presta atenção, como o Senhor, então, a aplicação disso é o seguinte, talvez Deus esteja te chamando a arriscar um passo ministerial. Arriscar um passo ministerial. Tem que sair da zona do conforto. Entendeu? Teve o dia que eu era assim, um entre iguais. E continuo sendo, graças a Deus. Não é verdade? Sou um entre iguais. Mas teve o dia que o meu pastor falou assim, viu, ô Júnior, você não consideraria... E aí ele falou assim, irmã Laíde, em caráter paliativo. Sabe o que é caráter paliativo? Só para dar uma resposta momentânea a uma necessidade. Você não consideraria em caráter paliativo ir lá para Morungaba? Daí eu falei com a Lucimar, e eu ainda me lembro, a primeira vez que a gente passou pelo túnel de bambu, eu falei para a Lucimar assim, Lu, no que será que vai dar isso, né? Hoje é o nosso primeiro dia. E eu lembro que eu fui lá, cadê a irmã Cleusa? A irmã Cleusa foi lá no barracão do pastor Dirceu, da irmã Cleusa, que eu fui levar a palavra, pastor, porque me deram a oportunidade, né? Era ainda o mês de dezembro, lá de 1998, e a palavra que eu levei é aquela assim, que nós temos a mente de Cristo. Daí eu falei assim, quem tem a mente de Cristo, como é que é a mente dessa pessoa? Entenderam? Eu me arrisquei. Tive que sair da minha zona de conforto. Você saiu da sua zona de conforto também, me chamar Marcela? Né? Parece que eu não estou sozinha. Né? Nós temos que sair da nossa zona de conforto para obedecer, meus amados. Eu me lembro quando o pessoal da igreja chamou assim, viu, pastor? Será que não dava para você ficar tipo só na igreja? Só na igreja? Eu me lembro quando eu fui conversar com o meu patrão para falar para ele, ô Chico, deixa eu te falar uma coisa, era meados de 2003. Eu fui falar com ele, ô Chico, eu acho que eu vou precisar ficar só na igreja. Até então, de muitas maneiras, ele me favorecia. Ele foi instrumento de Deus para me favorecer. Quantas vezes eu falava assim, Chico, está tudo em ordem aqui. Posso para Morungá fazer uma visita? Vai, Adilson. Ele sempre falou assim, eu admiro a sua vocação. Vai lá. Quantas vezes? Mas chegou o momento que eu falei para ele, viu? Preciso ficar só lá. E aí ele só falou uma coisa para mim, de novo. Eu admiro você, admiro sua vocação, eu acho que você tem que fazer mesmo isso, que você está entendendo, você tem que fazer da sua vida. Me pediu, você fica até dezembro, só para me ajudar aqui a colocar as coisas em ordem, era um tempo de mudança de contratos, de código civil, um monte de coisa, e tinha que passar o serviço para outras pessoas também. Mas eu arrisquei. Deu para você entender isso? Passos ministeriais são coisas que a gente só faz se a gente confia que... E presta atenção nisso. Nossa igreja aqui, ela custa ser igreja. Quanto mais essa igreja crescer, mais ela vai custar. Não é um risco? É um risco ou não é, Mona Lisa?
É um risco ou não é, Cláudio? Jaime, é um risco ou não é? Por quê? Quanto maior a estrutura, mais custa o negócio acontecer. E qual que é, assim, qual que é a segurança que a gente tem? A segurança está no Senhor. De que o Senhor vai continuar movendo o meu coração desde a minha casa e vai continuar movendo o seu coração para que, por exemplo, recursos financeiros não faltem. Já pensou se todo mundo falar esse mês? Não. Como que a gente paga as contas? Deu para entender? Você está entendendo que tudo tem risco nas coisas de Deus, nas coisas da fé? Mas por que a gente faz? Porque nós confiamos. Quantos confiam assim no Senhor? Quantos confiam? Então traduza o que eu acabei de dizer em atos de fé naquilo que é a sua parte nisso. Deu para entender? Ô, pastor, agora pegou, mas é para pegar mesmo. Porque assim é que a gente se envolve, é assim que a gente vai. Então, presta atenção, arriscar um passo ministerial, arriscar restaurar relacionamentos. Lembra de Jacó e Esaú que eu já falei para vocês? Lembra-se de Jacó e Esaú que eu já falei para vocês? Arriscar restaurar relacionamentos é um risco. Mas tem reaproximações que nós temos que promover, não é? Você vai viver acautelado depois? Talvez sim. Talvez vai ser necessário. Você vai manter uma certa distância? Provavelmente. Mas que no Senhor nós precisamos de fazer reaproximações, nós precisamos. Assim é a palavra de Deus com tudo o que ela precisa. Então, nós não podemos dar um testemunho público da sua fé. É assim, porque quando a gente se converte, tudo muda. Na verdade, as pessoas que antes nos conheciam, continuam nos conhecendo, mas agora a gente vai se organizar de uma maneira diferente. No que é que isso vai dar? No que é que isso vai dar? Então, é assim, desde... não vou ficar, senão vou ficar só nos meus exemplos aqui, mas você tem que prestar atenção naquilo que vai significar o risco de você testemunhar da sua fé diante das mesmas pessoas com quem você vai seguir convivendo. E você precisa fazer assim e confiar, portanto, em uma mudança que vai ser guiada por Deus. Quantos estão entendendo essa palavra? Estão comigo aqui? Então, em terceiro lugar, arriscar no espírito não é irresponsabilidade, é dependência. Diga assim, não é irresponsabilidade, é dependência. Então, por isso que nós precisamos avaliar todas as possibilidades de risco. Por isso é que nós sonhamos, oramos e nós planejamos. Presta atenção. Você tem, por exemplo, quantos tem um espírito empreendedor aqui? Empreendedor. Não tenha medo, a começar de agora, levante a mão, eu sou um empreendedor. Eu sou um empreendedor, é isso aí. É isso aí. Eu sou um empreendedor. Sabe o que a igreja de Jesus precisa? Precisa de uma mente empreendedora. Nós precisamos ter coragem. Né? Vocês que são profissionais liberais aí, né? Todos vocês têm que se lançar mesmo, para serem instrumentos de Deus, né? Para serem instrumentos de Deus. Se você vai prestar um serviço para alguém, você tem que prestar atenção. Não, eu vou abençoar essa pessoa com o meu trabalho. Se você é um cuidador, caso dos psicólogos, né? Eu vou ser um instrumento de Deus através da minha ciência, da minha formação na vida dessas pessoas. Você está sempre em missão. Sempre em missão. Então, nós temos que desenvolver uma mente empreendedora. A igreja precisa disso. A igreja de Jesus precisa disso para entrar nos segmentos. Hoje, um missionário que quer ir para fora, ele tem que ir como profissional. Nós temos um casal que é da nossa igreja, que está no lugar mais perigoso lá na Ásia, no lugar mais perigoso que está. Ele entrou lá como um empreendedor. É assim que você consegue o visto na embaixada, essas coisas. Você entendeu? Não é para dizer, o que você vai fazer lá? Eu vou como missionário do Senhor Jesus, mas não vai. Vai com um visto de empreendedor, é assim que vai. E lá ele sabe por que ele está lá, a missão que ele vai fazer. Então é dessa maneira... Né? A filha do pastor Francisco, né? Sem entrar muito no detalhe, né, Shirley? A Cíntia. Ela também está numa missão, está indo para um país assim que você fala assim, nossa, mas o que será que ela está indo para fazer lá? Por quê? Entendeu? É porque ela vai lá para... Não, ela tem um foco, ela tem um alvo, ela se organizou para poder ir. Você entende? Então, você quer um empreendedor, tá? Eu tenho 100 mil reais para empreender. Você não põe 100 mil reais no negócio. Você entendeu? Você não pode pôr tudo. É imprudência. Você tem que parar para pensar.
Você tem que pôr limite, você tem que avaliar, você tem que ter uma reserva, um fluxo de caixa. Você precisa fazer isso. Por exemplo, uma outra situação assim que é bastante comum. Olha, é o seguinte, vou te contratar para você passar, sei lá, 1 ano trabalhando não sei aonde. Você vai ganhar muito bem, mas durante esse ano, sua esposa e seus filhos vão ter que ficar no Brasil. Eu não recomendo. Eu não recomendo, porque o que significa 1 ano você sozinho, longe da sua esposa? Sua família aqui. Você entendeu? Ô, pastor, mas do que você está falando? Não, eu estou falando para você parar e prestar atenção nas coisas. Tem riscos que não valem a pena. Tem riscos que não valem a pena. Não tem dinheiro que você vai ganhar que possa compensar uma situação dessa. As perdas possíveis nesse distanciamento. Você pode fazer chamada de vídeo, gente, mas não é a mesma coisa do que dividir uma mesma cama, você concorda? Para os casados aí, é diferente. É muito diferente. Então, você tem que prestar atenção nessas coisas. É dessas coisas que eu estou falando. Então, existe uma diferença entre impulsividade carnal, diga assim, impulsividade, tem o carnal intencionalmente dito aqui, impulsividade, e há uma diferença entre isso e a coragem espiritual, é diferente. Impulsividade, carnal, coragem espiritual. O Espírito Santo nos leva à dependência total. Romanos 8,14. Faz uma declaração importante falando do ministério do Espírito. Lá em Romanos 8,14, nós vamos encontrar o seguinte. Leia comigo, por gentileza. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos o que pelo Espírito? Guiados. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E isso que nos caracteriza, a condição nos dá a identidade de sermos filhos de Deus. Então o Espírito Santo que nos guia, ele nos prepara para enviar. Nós entendemos a necessidade do preparo. Ele nos sustenta durante o processo. Ele glorifica a Jesus no resultado. Então veja bem, nós estamos sonhando, orando e planejando. Então, isso tudo é muito importante, mas um novo ano construído com o Espírito Santo também precisa de sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual. É o jeito de Deus, no tempo de Deus, para a glória de Deus, é tudo isso. Toda vez que a gente precipita, a gente vai colher um fruto ruim. Então, todo movimento na nossa vida tem uma zona de uma certa normalidade, que a gente fala assim, parece que não tem nada acontecendo. Você está obedecendo? Entenderam aqui? Tem um momento na nossa vida que nós estamos ali, fazendo o que o Senhor pediu. É o normal. Está ótimo. Está na bênção. Está exatamente no lugar da forma como o Senhor pediu. É isso. Se arriscando a obedecer e sempre na direção do Senhor. Quantos estão comigo ainda? Em quarto lugar, o maior risco é não responder ao Espírito Santo. Diga comigo, o maior risco é não responder ao Espírito Santo. Muito bom. Então vamos sempre prestar atenção nisso. Olha só, não é? Jonas quase perdeu tudo. O que Deus tinha que passava pela vida dele, porque ele não quis se arriscar em obedecer. Lembram-se da história de Jonas? Você que não conhece a história de Jonas, você depois vai para o Antigo Testamento, você vai até o livro do profeta Jonas, acho que são 4 capítulos, certo? E você ali em 4 capítulos, você vai ver a história de Jonas, vai desfrutar disso e você vai perceber como ele foi resistente, como ele não quis se arriscar, por assim dizer, a fazer a vontade de Deus. Israel perdeu muitas oportunidades por ser obstinado. Quantas vezes o povo de Deus no Antigo Testamento, e você agora que está lendo a palavra de Deus, vai entrar no momento ali das tábuas da lei que vão ser entregues, e o povo, para fazer o bezerro de ouro, vai ser a leitura de hoje, né? Para fazer o bezerro de ouro, desobediência, obstinação, falta de paciência, porque o homem de Deus não voltava para trazer. Nossa, mas ele está tempo demais lá, eu acho que não vai voltar. Sabe essa falta de paciência da gente? É isso, obstinação. Então,
As igrejas perdem relevância quando escolhem segurança em vez de direção divina. É como se a gente se fechasse aqui. Não está bom do jeito que está. Por que crescer? Por que avançar? Por que mandar missionário? Por que investir, né, em desenvolvimento aqui? Por quê? Vamos continuar fazendo do mesmo jeito, sempre a mesma coisa, e vamos ficar no nosso mundinho aqui. Você entendeu? É como se filho não crescesse. Quem tem um filho aí que não cresceu? Não existe isso. Os filhos precisam crescer e nós continuamos amando os filhos porque crescem e nós queremos que eles cresçam e desenvolvam e a gente vai com eles. Deu para entender isso? Né? A gente chama as crianças, mas as crianças estão tudo barbudo, grandão, maior que nós. Entendeu? E seguindo seus caminhos. Então, a gente precisa ir para esse tempo, para o que o Senhor nos chama. Agora, cuidado, para não seguir as pessoas erradas. E num tempo que a gente segue muita gente, não siga as pessoas erradas. Você tem que saber fazer um filtro do que você escuta. Porque se você não fizer um filtro do que você escuta, você não vai escutar a voz do Espírito. E o maior risco é não reagir à ordem do Espírito Santo. Então você tem que estar afinado com o Espírito Santo. Ó, tão afinado que às vezes até dentro de casa a gente corre o risco de fazer a coisa errada. Quando nós passamos pelas crises que toda a igreja passa, e na pior dessas crises, o meu amigo pastor Marcos Eberhard, lá de Laje, falou assim: Júnior, vem trabalhar comigo. Era um momento de expansão da igreja e crescimento do distrito. Ele é superintendente lá. Superintendente lá. Falei muito rápido. Fica difícil para chileno escutar, né, Marcelo? O cara em português muito assim, ligeiro, né? E tem os nossos queridos da Venezuela também, né? Se a gente falar muito rápido, né? Mais despacio, por favor. Sim, por supuesto. Então, naquele momento de crise, a Lu falou para mim: vamos embora. Vamos embora. Mas, viu, não critica ela, não. Ela estava olhando com minha esposa tanto sofrimento pelo qual estava passando, ela falou assim: viu, você não precisa passar por isso. Vamos servir em outro lugar. Então, eu tinha minha esposa dentro de casa dizendo para mim assim: viu, vamos para outro lugar? Vamos para Santa Catarina. Entendeu? Eu precisei escutar a voz de Deus. Eu sou sacerdote da minha casa. Presta atenção. Eu sou o sacerdote da minha casa. Ela é minha auxiliadora. Mas naquele momento precisei escutar a voz de Deus. E não a voz dela contaminada pelas dores de alma que no momento ela carregava. Isso aqui não é contra ela. Isso aqui é a favor de todos nós. Entendeu? 2026 estou aqui ainda, gente. Eu acho que eu estou aqui ainda fazendo a coisa certa. Você está entendendo? Que bom que eu não fui. E que bom que eu escutei a voz de Deus. Mas quem que fez isso? Foi o Senhor que fez isso. Ele teve misericórdia de nós e nos ajudou para que eu ouvisse a voz do Senhor. Então, nossa, cuidado para não seguir as pessoas erradas. Lucimara, você não é a pessoa errada, meu amor. Só que aquele conselho do sentimento da alma naquele tempo não servia. À noite ela está escutando, à noite ela vem e escuta de novo. Então, nunca duvide da palavra do Senhor. Diga assim: nunca duvidar da palavra do Senhor. Nunca duvidar da palavra do Senhor. Por isso que você precisa ouvir a palavra do Senhor. E cuidado com os céticos de plantão. Que sempre tem gente que vai falar assim: mas não vai dar em nada, você não vai chegar lá, você não vai conseguir. Por que você vai se aventurar nisso daí? Sempre tem os céticos de plantão. Sempre tem. Sempre tem. Tem um texto lá em 2 Reis, que o profeta, num tempo de escassez, a cidade, ela estava sitiada pelos inimigos e a fome ia chegar. E o profeta da parte de Deus libera uma palavra. Ele diz assim: amanhã, nessa mesma hora, vai ter comida sendo vendida por um preço que o povo pode pagar. E tinha um lá, que era oficial lá do rei ali daquela cidade, que diz assim: mas eu não acredito nisso nem de jeito, nem de maneira. Pois o profeta disse: então amanhã, quando isso acontecer, você não vai estar vivo para ver. O que você acha que aconteceu?
No outro dia, todas as circunstâncias mudaram. A comida foi vendida no preço que Deus, pela boca do profeta, disse, e aquele cara foi pisoteado por todos ali e morreu. Teve um fim dramático. Por cruel que seja, nunca duvide da palavra do Senhor e cuidado com os céticos de plantão. Lá em Hebreus 3,15 diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 3,15, leia comigo. Lembre-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Então diga para você mesmo assim, Júnior, não endureça o seu coração. Vamos juntos? Júnior, não endureça o seu coração. Então, não arriscar pode até parecer seguro, mas pode custar o propósito. Não arriscar pode parecer seguro, mas vai comprometer o propósito. E é o propósito de Deus nas nossas vidas. Quantos estão entendendo essa palavra? Você está entendendo essa palavra? Então, caminhando aqui já para o final desta mensagem, eu quero dizer uma coisinha para vocês. Construir um novo ano com o Espírito Santo exige coragem. Não é coragem baseada em autoconfiança, mas é coragem baseada na presença de Deus. Diga assim, coragem. 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 Nós precisamos de coragem. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1,7 diz assim a palavra do Senhor. Leia comigo, por favor. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. O que é que o Espírito de Deus não produz em nós? Nem temor, nem covardia. Mas o que é que ele produz em nós? Poder, amor e autocontrole. Poder no Espírito Santo. Amor para a gente compartilhar. Autocontrole para nós estarmos totalmente submetidos a essa liderança espiritual, que é a liderança do Espírito Santo. Então, para arriscar, diga assim, confie mais, ore mais, obedeça mais, dependa mais, porque o Espírito Santo não chama a gente para o conforto, mas para a construção, e construir dá trabalho. Construir dá trabalho. A menina Larissa falou, olha, para eu realizar aquilo que ia no meu coração, muito estudo, muito estudo, muito estudo. A menina Isabela não está aí, né, Fabi, né, Carlão? Entregaram para ela lá? Muito estudo. Não foi assim, Mona Lisa? A Mona também estudou na Unicamp, né? Por assim dizer. Não é pela Unicamp, não é isso. É o que significa você chegar lá. Não é? Não é assim, Flori? Não é assim, Flori? Não é verdade? Está empreendendo, Flori? Cheio de risco, né? Está dependendo do Senhor? Vou contar para vocês porque ele permite fazer isso aqui, né? Aquele meu jeitinho, né, Flori? O Flori já... Uma vez eu fiz a visita para ele lá na casa deles, morava lá perto da Jana com o João lá. Na divisa ali, né? Daí veio a mim lá. Né? Oxe! Daí eu olhei assim, Édipo. Tô falando sério. Marco, é assim. Eu olhei ele vindo lá do quarto dele assim. O senhor falou para mim assim, ó. Tem um negócio na vida desse homem aí. Vai ser empreendedor. Ele era, como é, tinha arte, é um canteiro. Profissão digna, né, João? Ó, João? Perigosa, né? Está empreendendo. Está empreendendo. Agora é assim, né, Flori? Você sabe que quanto mais Deus te der, mais propósito Deus tem nisso, né? É assim que é. É assim que é. É assim que é. Então, confie na intervenção divina. Quantos vão confiar na intervenção divina? Eu sei que tem mudanças aqui. Quantos estão em processo de mudança na sua vida? Mudança. Às vezes tem aquela coisa que você está carregando. É no Senhor que você vai construir essa mudança.
Vocês já me ouviram a semana passada falando sobre planejamento. Agora a gente está falando de uma coisa que a gente vai chegar lá. Tem ainda uma quinta mensagem. Creia que as promessas do Senhor irão se cumprir. Quantos creem que as promessas do Senhor irão se cumprir? Elas vão se cumprir. Você tem que seguir confiando. Você pode se colocar de pé um instantezinho, se você puder, para a gente cantar junto essa palavra. E é colocar de pé para você cantar com força. E se você entender que você deve sair daí para vir aqui também, para um momento de oração, uma coisa que é de tempo gostoso de colocar diante de Deus, o que está no seu coração, você vai poder vir também aqui. Entenda como eu disse para o Flori agora. Entenda que é para receber, celebrar e repartir. Receber, celebrar e repartir. Eu vi que a Jana saiu, João, mas estava aqui. Eu ia até dizer, mas não deu tempo de falar para ela. De quando vocês também empreenderam, lembra? Lembra de quando foi o momento da virada? Eu estava lá. Percebe? Não é assim, Gabriela? E a Gabriela com a Luana, menininha. E a Sara, menininha. É assim. Tem momentos, gente. Não tem uma coisa melhor do que a gente caminhar tempo suficiente para a gente ver as mudanças que Deus vai promovendo na vida das famílias. Quantos querem chegar lá? Então creia. Confie na intervenção divina. Creia nas promessas do Senhor irão se cumprir. Viva para receber, celebrar e repartir. E assim, receber, celebrar e repartir as bênçãos do Senhor. Mas você tem que ter, para terminar, Números 13 e 30, por favor, Gabi. Josué e Calebe. Eles foram 2 dos 12 que foram enviados para ver a terra. Deus prometeu, vai ser de vocês. Eu vou colocar vocês lá. Voltaram os 12. 10 colocaram o povo em desespero. Não vai ter jeito, de jeito nenhum. Não vai dar para entrar naquela terra, não. Mas o Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. E o que foi que ele, ladeado por Josué, declarado? Vamos dizer juntos? Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Com certeza podemos conquistá-la. Assim tem que ser a atitude da igreja, gente. Em tudo que a gente faz. Em tudo que a gente faz. Esse começo de ano, eu fiz alguns desafios e seguirei fazendo desafios para muitos de vocês aqui. E as pessoas estão aceitando os desafios. E as pessoas estão dizendo, pastor, eu vou, em nome de Jesus. E que coisa boa. Tem mais famílias se envolvendo, tem mais gente circulando, servindo. Também tem espaço para você. Quantos estão disponíveis? Também tem espaço para você. Com certeza, nós podemos conquistá-la no Senhor. Amém? 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 Então vamos cantar esta canção e fazer depois a nossa oração. O altar está aberto para você chegar.